Pessoal, olha só. Ainda ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do presidente Bolsonaro para a chamada Papudinha, que é uma extensão do complexo prisional da Papuda, que é o presídio militar lá do DF, né? Bom, muita gente está dizendo que isso foi um absurdo, que não sei o que. Gente, vamos lá. Absurdo por si só já é a prisão do presidente Bolsonaro, que não deveria nem responder esse processo desse golpe fantasioso que não existiu. Se fosse para responder, justiça comum, como Lula respondeu. O Lula respondeu na justiça comum e foi condenado em 3 instâncias e jamais foi absolvido. Nenhum juiz e nem mesmo ministros do STF que criaram aquela manobra da lei do CEP inocentaram ele. Os crimes não deixaram de existir. O Lula, ele foi condenado e o Lula é corrupto. Isso é fato, isso é comprovado e está nos autos. A questão é que ministros que ele mesmo indicou levantaram a famosa lei do CEP. Olha, crimes existiram, dinheiro foi devolvido, o Lula é culpado, mas o processo deveria ter sido em Brasília e não em Curitiba. Esse foi o caso do Lula. Respondeu na justiça comum, teve direito à ampla defesa, contraditório. Quase uma década de processo rolando, enquanto o presidente Bolsonaro, em tempo recorde, respondeu o processo e já está cumprindo pena aí, em questão de 2 anos, 2 anos e pouco, enfim. A questão, meus amigos, é que o presidente Bolsonaro não deveria sequer estar respondendo o processo. Mas vamos lá, entre estar na superintendência da PF, que era um local ali, que tinha o barulho do ar-condicionado, que era mais longe para seus familiares, especialmente a sua esposa, Michele, não tinha direito aí a banho de sol, não podia circular, não tinha espaço para andar. E agora ele está na chamada Papudinha. Cara, lá é uma condição onde ele vai ter atendimento médico 24 horas, né? Mais adequado do que a própria PF, vai poder tomar um banho de sol, vai poder circular, vai poder andar, vai ter mais espaço, não vai ter barulho 24 horas de um ar-condicionado, ou ainda que durante o dia, porque a PF tinha anunciado que ia desligar durante a noite, enfim. Então, a situação é mais favorável para o presidente Bolsonaro. A gente tem que se preocupar primeiro com o que é possível a gente fazer. É possível a gente ir lá e tirar ele da cadeia, tendo em vista que é um processo totalmente fantasioso, que ele é inocente, não cometeu crime algum? Aliás, nenhum crime aconteceu, não existiu o golpe, né? Não é possível isso. Então, o que é possível hoje? A gente tentar amenizar a situação do presidente Bolsonaro. Hoje ele está numa situação melhor do que estava ontem na superintendência da PF. Essa é a questão. De outro modo, eu vejo também que esse pode ser um caminho para a prisão domiciliar, né? Porque ainda que ele respondesse o processo, tudo bem, não foi na justiça comum, deveria ter sido. Já que ele respondeu o processo e foi condenado, como a gente sabia que ia acontecer, porque não foi um julgamento jurídico, mas sim político, ele devia estar na mesma situação que o ex-presidente Fernando Collor, em situação de prisão domiciliar. Não está, né? Mas eu entendo que esse é um caminho para, tá? Parece que houve um acordão, sim, envolvendo Donald Trump, revogação da lei Magnitsky, e eu acredito que ainda esse ano, antes aí do período eleitoral, a gente vai ter o presidente Bolsonaro em casa, tá? Eu tenho fé que isso possa acontecer. Até porque essa decisão, se ela aconteceu, ela já foi tomada. Ela ainda não será. Não, já foi. O acordo já aconteceu, então, naturalmente, antes das eleições, isso vai rolar, se realmente esse acordo existiu. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês para um fato que ninguém percebeu ou não deram a devida importância. No seu despacho, o ministro Alexandre de Moraes, ele cita nominalmente o Carlos Bolsonaro. E ele fala absurdos aqui, vale a pena a gente conferir, que eu quero levar vocês a ter uma reflexão que ninguém parou para pensar. Olha só, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu nesta quinta-feira transferir o ex-presidente para a Sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da PM do DF, né, que é conhecida como a Papudinha, né, extensão ali do complexo da Papuda. Bom, na decisão, Moraes fez algo incomum e surpreendente, colocou uma série de entrevistas de Flávio Bolsonaro reclamando das condições da prisão do pai. Vocês se lembram? Desde que o presidente Bolsonaro foi preso, ainda em dezembro, o Flávio lhe deu uma série de entrevistas denunciando as condições lá na superintendência da PF. E parece que isso estava incomodando muito Alexandre de Moraes. Tanto é que na sua decisão de transferir Bolsonaro, ele citou aí várias entrevistas, né? E até colocou no seu despacho: vem ocorrendo uma sistemática tentativa de deslegitimar o regular legal cumprimento da pena privativa de liberdade de Jair Messias Bolsonaro.
alega Moraes, né? E tá aqui, ó, o trecho da decisão, né? Ocorre, entretanto, que mentirosa e lamentavelmente vem ocorrendo uma sistemática blá 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 blá, né? Em 1º de dezembro, ele menciona Bolsonaro, tal. Aí ele começa a falar das entrevistas do Flávio, ó, e coloca aqui um print de uma entrevista dele, eu acho que era no Flow, se não me engano, tá? Mais embaixo tem um print de uma outra entrevista. E continua, né? E são vários prints e vários trechos de entrevista e tudo mais. E ele conclui dizendo o seguinte, abre aspas, Moraes diz que Bolsonaro tem privilégios por ser ex-presidente, mas que prisão não é hotel ou colônia de férias. Cara, eu fiquei com isso na cabeça e ninguém percebeu, ninguém tá batendo nessa tecla. Cadê a oposição? Cadê os parlamentares? Estão já pulando o carnaval? Já estão aí em clima de festa, é isso, né? Que nem certos pré-candidatos a governos estaduais, que eu não quero citar o nome aqui, ainda não é o momento, mas estão pulando o carnaval. Enquanto Bolsonaro, o maior líder político dessa nação, um inocente, assim como tantos outros do 8 de janeiro, está preso. A galera tá pulando o carnaval. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Alexandre de Moraes disse, porque a defesa do presidente Bolsonaro pediu que ele tivesse ali acesso a uma Smart TV. Provavelmente para assistir vídeos no YouTube e tudo mais, né? Pois bem, aí ele negou com a justificativa de que a prisão não é hotel nem colônia de férias. Peraí, não é hotel nem colônia de férias? Vamos lá. Ontem ainda eu fiz um vídeo e eu trouxe essa notícia aqui. Governo Lula vai dar 40 Smart TVs para sessões de cinema em presídios federais. Para quem não sabe, presídios federais são presídios de segurança máxima. O Marcola, por exemplo, tá no presídio de segurança máxima. E tantos outros aí criminosos, famosos, né? Presídio de segurança máxima. Estão os piores criminosos do país. Assassinos, chefes de facções criminosas, terroristas, ladrões, bandidos, latrocidas, estupradores. A gente da pior espécie, os criminosos mais perigosos do Brasil estão nos presídios federais. E vão ter acesso à Smart TV. Vão ter sessões de cinema. Ao meu ver, isso aqui também foi uma provocação, né? Porque Bolsonaro pediu uma Smart TV. Claro que a PGR negou, né? A PGR, o indicado do Lula, Paulo Gonet. E aí, horas depois, o Lula anuncia que vai dar 40 TVs para presídios federais, né? Todo presídio federal agora vai ter aí uma Smart TV, né? Então, a pergunta que não quer calar para o senhor Alexandre de Moraes. Então, se cadeia, se a prisão não é colônia de férias, muito menos hotel, o que vai se tornar os presídios federais que vão ter agora uma Smart TV? Será que a oposição não está vendo isso aqui? Será que só eu prestei atenção nisso? Será que só eu vi que Alexandre de Moraes fez questão de citar Flávio Bolsonaro, de mostrar as entrevistas? Porque ali não é só um senador falando da situação do político mais honesto, mais amado, mais popular da história do Brasil. É também um filho falando da situação do pai. Então, o Moraes citar o Flávio Bolsonaro numa situação como essa, onde um filho está ali defendendo o próprio pai, que é vítima de uma injustiça, de uma perseguição política infindável, é natural que isso aconteça. Agora, não é natural um juiz citar o filho criticando o abuso sendo cometido pelo próprio pai. Por que isso está acontecendo? Evidencia que não é uma questão jurídica e sim política. Evidencia que é uma vendetta, uma vingança. E mais, o fato dele dizer, né, tirar uma onda, dizer que não é colônia de férias, bom, os presídios federais agora vão se tornar o quê, ministro Alexandre de Moraes? Fica aí o questionamento que, obviamente, não será respondido.